dos passos mais importantes quando a gente vai iniciar um projeto de design é entender, primariamente, qual é o objetivo daquele projeto. Afinal, por que vamos desprender esforços para realizar aquela tarefa? E esse é o tema desse vídeo: como definir um objetivo para um processo de design. E para iniciar, vamos colocar a base que nós temos para essa conversa, que é o livro e a obra do Vijay Kumar, o livro 101 métodos de design, ou 101 design methods, que nós temos em inglês. Uma obra que apresenta 7 modos importantes para que a gente possa executar um processo de design e um processo de inovação também. E o primeiro passo para isso, é claro, é definir claramente qual é o objetivo que nós vamos trabalhar. Afinal, muitas vezes a gente já inicia um processo, um projeto, já inicia a executar ali alguma análise sobre o produto sem perguntar ou ter claro, afinal, qual é o objetivo, como isso vai ser medido, qual é o sucesso que nós esperamos para essa intervenção, para esse esforço de design. Então, dentro da obra e dos 7 modos, o primeiro, dentro dos modos que é sugerido pelo Vijay Kumar, é como definir um objetivo. E nós vamos ver aqui alguns métodos, algumas metodologias que a gente pode usar para então definir claramente qual é o objetivo. Lembrando dos 7 modos de inovação que o Vijay Kumar nos traz, os modos não precisam ser realizados de forma sequenciais. Claro, eu posso utilizar e fazer o modo que for necessário de acordo com a maturidade de cada projeto. Mas nesse caso a gente vai falar do primeiro modo, que é como definir um objetivo para um projeto de design. Para iniciar, então, a nossa exploração, é importante entender os os grandes passos que a gente tem para se definir um objetivo. Então, o que Vijay Kumar vai nos trazer é, primeiro, a gente tem que reunir os últimos acontecimentos dentro dessa etapa. É importante que quando eu tenho ali o produto, eu tenho um serviço, eu tenho um contexto, eu tenho um desafio que eu quero trabalhar, eu preciso reunir ali os últimos acontecimentos que estão relacionados àquilo que a gente vai trabalhar, para que a gente consiga, então, trabalhar com o que está acontecendo e até a projeção do que vai vir a acontecer, e não acabar projetando para o passado, o que seria um paradoxo, mas pode acontecer se eu não entendo os acontecimentos que estão envolvidos naquele desafio. Depois eu preciso mapear a visão geral desses últimos acontecimentos. Organizar. Informação se torna acionável quando eu a organizo. Então, quando eu reúno vários dados e organizo esses dados, eu tenho então a informação. Eu consigo utilizá-la de uma maneira eficiente no meu projeto. Depois eu vou mapear as tendências. Dentro dessa organização de informações, nós vamos reconhecer padrões e a partir dali mapear as tendências que nós temos dentro dos últimos acontecimentos. Depois a gente vai reestruturar o problema, olhar para o problema, para o desafio que nós temos sob o olhar dos últimos acontecimentos e entender esse problema, esse desafio, ele está enquadrado da maneira correta? Será que é essa leitura que a gente precisa ter para esse desafio, para esse problema? Ou eu preciso ressignificá-lo ou reescrevê-lo diante do que está acontecendo no mundo atualmente e do que está aí para acontecer muito em breve. E eu posso então analisar o problema e já colocá-lo numa situação para um curto futuro que já vai me trazer melhores noções sobre o que aplicar em relação a isso. E depois eu tenho a declaração da intenção inicial, que é eu poder escrever este problema, colocar o conhecimento que foi reunido a partir das análises de uma maneira que todos que vão se aproximar desse problema, desse desafio, que vão apoiar na resolução dele, possa compreender de uma maneira muito rápida e eficiente, afinal, qual é o desafio e como ele está relacionado ao contexto que nós estamos vivendo. Tendo esses 4 princípios que a gente vai trabalhar, os 5 passos que a gente vai trabalhar em relação à definição do objetivo, a gente pode então agora perguntar como fazer isso.
como eu faço, né? Como eu realizo esses 5 passos, como que a gente utiliza, aí do que eu me utilizo para conseguir então alcançar as respostas para cada um desses passos. E é isso que Vijay Kumar vai nos trazer enquanto metodologias. Então, algumas metodologias que ele vai nos sugerir em sua obra, inclusive essas metodologias são todas detalhadas, com exemplos. Aqui a gente vai fazer só uma visão geral sobre as metodologias para se definir o objetivo de um projeto. Então, algumas que a gente pode utilizar, o relatório de rumores, né? Ou o Buzz Reports, é onde a gente vai trazer e reunir ali o que está acontecendo, o que está saindo nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, sobre aquele contexto, sobre aquele desafio, o que as pessoas estão dizendo de mais recente em relação àquilo. Depois nós temos a varredura da mídia popular, que é quando a gente olha todos os movimentos culturais que estão envolvidos em relação àquele objetivo, àquele desafio, ao produto e serviço que nós queremos ofertar e trabalhar com eles. Nesse aspecto eu faço uma varredura da mídia popular, entender movimentos culturais que podem ser importantes a gente ficar de olho até extrair conhecimento e informação. A gente tem o fatos chaves, a gente trazer de informações confiáveis, ali talvez alguma mídia um pouco mais, com maior respaldo de fontes de informação, para que a gente possa levar e estar mais embasados em relação às escolhas que a gente está fazendo no nosso projeto. O livro de referências de inovação é uma outra metodologia que a gente utiliza para entender como que os players, como outras empresas, outros serviços, estão atuando e estão trabalhando dentro daquele contexto, o contexto do nosso desafio, do nosso produto, do nosso serviço. A gente vai mapear as últimas movimentações de mercado e entender essas movimentações e seus impactos para que a gente possa entender aonde a gente está pisando ou onde vamos pisar. As entrevistas com os especialistas nessas tendências é algo super importante. Então, se eu vou trabalhar com um produto, um serviço, seja algo que eu já faço ou algo que eu vou começar a fazer e não faço, conversar com especialistas na área vai ajudar a gente, inclusive, a expandir a nossa visão, o nosso horizonte, o nosso conhecimento em relação àquilo, para que, novamente, a gente consiga definir um objetivo estruturado dentro de um recorte correto do tempo e acabe não fazendo, como eu disse, desenhando algo para o passado. A gente realmente entenda para onde estamos indo e definimos isso para onde queremos chegar, para o futuro. A bibliometria de palavras-chave, né? Então, para que a gente possa encontrar artigos e conteúdos que são relevantes em grandes bases de dados. Isso também nos ajuda, né, a entender e organizar essas palavras-chave. Palavras-chave acabam se tornando conceitos, acabam se tornando resumos que a gente tem para abarcar aquela grande quantidade de informação. A gente não precisa replicar toda ela, a gente resume isso nessas palavras-chave e começamos a entender quais são as palavras-chave que mais vão nos impactar ou que são mais relevantes para o nosso contexto. E aí, seguindo, a gente tem a estrutura dos 10 tipos de inovação, também é uma maneira da gente explorar a indústria ou um segmento que a gente tem inteiro, baseado em 10 tipos de inovação. Então, a gente tem ali perguntas dentro desses 10 tipos de inovação que vão ajudar a gente a encontrar quais são os caminhos, as principais tendências, para onde aquela indústria, um segmento inteiro, por exemplo, o segmento da beleza, para onde o segmento da beleza está indo, quais são as novas tendências que a gente tem. É uma metodologia que a gente pode utilizar para mapear esse tipo de movimento. A paisagem da inovação, que é uma maneira que a gente aplica e utiliza a estrutura dos 10 tipos de inovação que acabei de falar. Então é uma maneira da gente utilizar essa ferramenta e expandir o potencial dela até em relação a linhas de tempo. A gente tem as matrizes, né? A matriz de tendências, que é uma matriz em que a gente vai olhar quais são as tendências que a gente tem e como elas vão influenciar e afetar 5 grandes dimensões da nossa atuação, que é tecnologia, negócios, pessoas, cultura e política. Esses 5 elementos são bem importantes.
todos eles vão impactar o produto e o serviço que a gente oferta, impactam a nossa empresa, impactam o nosso serviço, impacta aquilo que a gente quer oferecer enquanto experiência, enquanto diferencial competitivo. Então essa análise é muito importante. A gente também tem o mapa de convergência, que é um mapa em que a gente vai explorar áreas da vida das pessoas que mais se sobrepõem e que tipo de comportamento vai emergir disso. Falo bastante sobre a importância de desenhar produtos e serviços pelo olhar da experiência. A gente já falou isso bastante aqui no canal, a gente falou bastante sobre isso. É importante que a gente, então, entenda essas áreas, né, essas muitas áreas que a gente tem nas nossas vidas, como sobrepõe essas muitas áreas e tipo de comportamento que surge a partir dali. Isso é bem legal, a gente encontra ali pequenas diferenças que podem fazer grandes diferenças ou trazer grandes resultados para nós. A exploração do depara, que é como a gente brinca ali com a perspectiva e até com o que a gente já tem de um modelo mental definido. A gente pode explodir isso, expandir isso para outros caminhos. Essa é uma metodologia que nos ajuda nesse aspecto. O mapa de oportunidades iniciais é o momento em que a gente começa a identificar essas oportunidades dentro de um mapa 2x2. A gente vai criar uma estrutura de mapa 2x2, a gente vai começar a organizar esses insights para a gente conseguir mapear. O mapa de ofertas, atividades e cultura é um trabalho, uma metodologia que a gente tem em 3 camadas, que é a oferta, depois a atividade e depois a cultura. Tudo isso está muito relacionado, né? A cultura, que é onde nós vivemos, traz as atividades que nós fazemos, que vai fazer com que a gente elabore as ofertas que nós temos enquanto prestadores de serviço, empresas ou produtos, para que as pessoas executem as suas atividades dentro da cultura que nós vivemos. E depois, e por último, para encerrar, a declaração da intenção, que é por si só o objetivo. Como a gente vai escrever esse objetivo que nós temos a partir de todos os aprendizados que foram levantados, de forma que esse objetivo traga clareza de informação para quem está no projeto, para quem vai entrar no projeto, para quem só quer consultar este projeto, vai entender qual é o objetivo. É um guia, é um norteador sobre como nós vamos tomar decisões dentro do projeto, fazer escolhas ali dentro do projeto, e facilita a gente a medir o sucesso ou não dessa proposta, desse projeto, do serviço, do produto final que nós vamos elaborar. Então, ela fecha o módulo da intenção e ainda ajuda a definir o objetivo. Aqui são 14 metodologias que nós temos dentro da definição do objetivo, de uma maneira mais com uma visão global e geral. Também no site, no faberhaus.com.br, tem mais detalhes sobre como é feita essas várias metodologias. O livro traz ainda uma riqueza maior de detalhes, não só explica o passo a passo de cada metodologia dessa, como traz cases, exemplos ali que a gente pode ver como a metodologia foi aplicada. Mas aqui a gente já tem uma noção de como fazer isso. Quando vou definir o meu objetivo do projeto, a gente passa ali pelos 5 passos principais. Para executar esses 5 passos, a gente pode utilizar essas 14 metodologias que acabamos de ver. Claro, não precisamos usar todas. Cada contexto vai ser adaptado, a gente vai ali encontrar quando usar e até quando não usar alguma dessas metodologias, mas o importante é que no final desse processo a gente tenha o objetivo bem enquadrado no seu presente e no seu futuro, para que então todo o esforço de design e de inovação faça sentido no final do processo da inovação, que é quando aquele produto, aquele serviço estiver na mão do usuário e ele estiver então fazendo usufruto dos seus benefícios. E aí, novamente, para quem quiser mais informações, tem faberhaus.com.br. Aqui no site, se você estiver vendo no YouTube, aqui no canal do YouTube a gente tem mais vídeos falando então sobre os outros modos da inovação, dos 7 modos de inovação que o Vijay Kumar nos traz. E para quem gostou, curtir, inscrever-se, compartilhar e comentar ajuda bastante aqui no canal. E as referências, como sempre,
para este conteúdo estão aqui para que a gente possa se aprofundar ainda mais e utilizar e reutilizar o nosso processo de design para trazer inovação, melhores experiências, melhores serviços e produtos para todos. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.